tarde. Os ministros do Supremo Tribunal Federal terminaram de julgar os embargos de declaração da ação penal 470. Na sessão de ontem, foi negado o recurso de Rogério Tolentino e acolhido em parte o pedido de João Cláudio Genú. Por maioria de votos, a Corte acolheu em parte os embargos declaratórios de João Cláudio Genú para reduzir a pena pelo crime de lavagem de dinheiro. Na ação penal 470, o ex-assessor do PP foi condenado a 5 anos de prisão por lavagem de dinheiro. A decisão da maioria foi apoiada com base na pena de Pedro Correa e Pedro Henry, que pelo mesmo crime e circunstâncias tiveram pena menor em relação à do assessor. Entre os que rejeitaram as alegações, o ministro Luiz Fux destacou que não seria o caso de aplicação do princípio da isonomia. No meu modo de ver, isso decorreu exatamente da metodologia do julgamento. Isso, no meu modo de ver, nem é erro judiciário e nem é injustiça. Isso é exatamente uma conclusão do grupo incumbido de fixar a pena naquele caso concreto. A maioria seguiu o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que justificou que Genú teria tido participação menor no delito em relação aos parlamentares a quem assessorava, condenados a 4 anos e 8 meses de prisão. Entre os que acolheram o recurso, o ministro Celso de Mello lembrou que não haveria sentido a aplicação de uma pena maior para um e menor para outro diante de um mesmo crime. Dentro do mesmo esquema operacional em relação a atuação de 3 congressistas de um lado, que assumiram claramente a posição de protagonistas centrais, o que concerne aqueles episódios delituosos que a eles foram imputados. E, de outro lado, a este assessor, tendo em vista esse desnível, essa distinção que a própria Corte reconheceu ao entender configurada em relação a hora embargante, uma circunstância atenuante. Os ministros julgaram também o recurso de Rogério Lanza Tolentino, advogado da agência de publicidade de Marcos Valério. Tolentino foi condenado a 6 anos e 2 meses de prisão pelos crimes de corrupção ativa e lavagem de dinheiro. O recurso foi rejeitado por maioria e assim foram concluídos os julgamentos dos embargos declaratórios da ação penal 470. A Corte deu início à análise de 2 recursos apresentados contra a decisão do ministro Joaquim Barbosa, que entendeu não serem cabíveis os chamados embargos infringentes. O presidente do Supremo rejeitou os agravos regimentais de Delúbio Soares e Cristiano Paz, que queriam a ampliação do prazo para apresentar esse recurso. Os ministros decidiram seguir com este julgamento na semana que vem. Bom, a gente viu na reportagem que uma fase do processo da ação penal foi concluída. Agora será avaliada a possibilidade de análise dos embargos infringentes. Vamos conversar com a repórter Carolina Chaves, que fala ao vivo do STF. Ela está junto da consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Karina Zoculoto. Oi, Carol. Oi, doutora. Boa tarde para vocês. Se os ministros aceitarem julgar esses embargos, o que muda com relação aos condenados? Boa tarde, Fred. Boa tarde a todos. Olha só, é possível que haja modificação no resultado do julgamento da ação penal 470, mas quem vai explicar é a consultora jurídica da TV Justiça, a doutora Karina Zucoloto. Primeiro, o que são esses embargos infringentes? Esses embargos infringentes trata-se de um recurso previsto tanto no regimento interno do Supremo Tribunal Federal como no Código de Processo Penal. Há uma previsão de que toda vez que uma decisão de um órgão colegiado, de um grupo de juízes, proferir uma decisão que não for por unanimidade, por maioria, eles seriam cabíveis em tese. Ontem o ministro Marco Aurélio falou que Delúbio Soares já não pode mais apresentar esse recurso aqui no Supremo. Por quê? Para o ministro Marco Aurélio, ontem, logo depois que o ministro Joaquim Barbosa se manifestou sobre os agravos, rejeitando-os, dizendo que não seriam cabíveis esses embargos, o ministro Marco Aurélio entendeu que Delúbio Soares já havia proposto esses embargos infringentes junto com os de declaração e, portanto, não caberia a argumentação de que ele deveria ter um novo prazo para a interposição desses infringentes. Então, no caso de Delúbio, como ele já apresentou os embargos, teria havido o que no direito processual a gente chama de preclusão consumativa. Qual a polêmica sobre o cabimento desse recurso na ação penal 470?
Essa é a polêmica que a gente espera ver semana que vem resolvida. Cabe ou não esses embargos infringentes à luz do que diz o regimento interno do Supremo Tribunal Federal? Para o ministro Joaquim Barbosa, relator que foi o relator da ação penal e relator desses embargos, não seriam cabíveis porque o regimento interno do Supremo Tribunal Federal em matéria processual teria sido, em tese, revogado por conta da Lei 8.032 de 90, que trata justamente do processamento dessas ações, desses recursos aqui na Suprema Corte e também no Superior Tribunal de Justiça. Como essa Lei 8.038 de 90 não prevê a possibilidade de embargos infringentes, eles não seriam cabíveis, portanto. E no âmbito do Código de Processo Penal também seriam cabíveis apenas por decisões por maioria proferidas por tribunais de segunda instância. Muito obrigada pelas informações. Fred. Carolina Chaves, doutora Karina Zuccolotto, obrigado pelas informações de vocês.